Então, o que eu estava comentando, pessoal, é na linha de que a gente tem que estar preparados para orientar, para realmente colocar um pouco mais de ordenação, de dirigir o público para que ele tenha um comportamento adequado em relação ao estabelecimento. Distanciamento, eu chamo de touca, mas não é touca, aquilo é mordaça, também não é. Mas, enfim, mas isso mesmo que vocês estão escrevendo. Então, eu acho que a gente vai ter um esforço adicional, que é o esforço de fazer com que o consumidor se comporte de uma forma legal. Tá? Enfim, enquanto ele não fala, alguém quer escrever alguma pergunta para eu poder responder por aqui? Coloca alguma pergunta para a gente ver, enquanto isso eu vou falar um pouco sobre máscara. Muito obrigado, Ricardo. É isso aí, fugiu a palavra, eu falei mordaça, falei touca, falei tudo, mas era máscara. Boa, obrigado. E aí, falando um pouco sobre a questão que a Carla tinha endereçado sobre instâncias turísticas, sobre locais turísticos, você voltou a ouvir, né, Carla? A Carla fez uma gambiarra aqui, ela voltou. Mas falando sobre cidades turísticas, eu acho que vale a pena comentar o seguinte. É meio difícil imaginar. Sim. Eu vou ter que pedir para ela tirar os pontos. Peguei o telefone do Rodrigo aqui. Mas falando sobre Carla, eu acho que vale a pena. Carla, tá dando som. Baixa. Ela não tá me vendo. Mas, pessoal, então é o seguinte. O que eu estou tentando dizer é que as cidades turísticas, né, as cidades turísticas, elas vão sofrer por um período mais longo os efeitos da Covid. Né? Especialmente porque a gente tem uma situação ligada ao lazer, ele vai se recuperar numa velocidade mais lenta, né? Porque o que é mais supérfluo, seja em função da questão de risco, seja em função da questão de grana, melhorou? Que pode ser colocado para um segundo momento, para um terceiro momento, ele vai ser colocado para o segundo momento. Então, a gente imagina o seguinte, que toda a parte de alimentação que está ligada às cidades turísticas, ela deve sofrer um faseamento um pouco mais delicado do que os estabelecimentos de alimentação que são baseados nas cidades e que vivem em boa parte do tráfego habitual, do trânsito de pessoas, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão em reunião de negócio, em viagens, etc., de negócio, que retomam uma atividade normal um pouco mais rapidamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar, especialmente na equação financeira de como sobreviver. Tá? Porque o que a gente está imaginando se 2/3, quase 70% das refeições que acontecem no país, acontecem de segunda a sexta, porque as pessoas estão em movimento, em atividades do dia a dia, essa é a parte da alimentação que volta mais rápido quando o mercado volta à atividade. O turismo, ele certamente vai ter 1, 2, 3 meses de defasagem em relação a isso. Então, a gente imagina que a principal preocupação com o turismo é olhar um horizonte de recuperação que demore um pouco mais para acontecer do que as refeições que acontecem nas cidades ligadas ao dia a dia, né? E que isso implica em ter um planejamento, ter uma solução de financiamento de fluxo de caixa um pouco mais complexa. Eu acho que esse é um ponto necessário. Tá? Alguém está falando aqui que os self-service deveriam tentar mudar a configuração do buffet de uma forma que as pessoas entrem em fila e saiam sem se encontrarem. Também penso assim, talvez um formato em U. Eu acho que sim. Eu acho que tudo que favorecer, eu não consegui só ler quem escreveu, mas eu acho que tudo que favorecer um fluxo mais seguro, um distanciamento mais seguro,
a não utilização dos mesmos utensílios, além, obviamente, do protetor salivar e etc., vai favorecer, sim, o self-service. Eu acho que o meu raciocínio final sobre self-service é quem praticar um bom self-service, com todos os cuidados possíveis, atravessa isso. E eu também acho eu diria uma outra coisa, e eu queria que vocês me entendessem bem, tá? Eu vou falar uma coisa que parece negativa, mas ela é necessária, ao meu ver, é verdadeira. A gente tem um mercado de alimentação no Brasil com muitos estabelecimentos que estavam abaixo da crítica, que operavam muito antes de Covid, de uma forma inadequada, em termos de segurança alimentar, em termos de instalações, em termos de atendimento, e várias outras características de operação, etc. O que acontece é que, provavelmente, a Covid-19, ela limpa uma parte desse tipo de estabelecimento, não vai estar apto a voltar a existir. A pena, né, o que dói, é que uma parte importante de outros estabelecimentos que tinham ou que têm seus méritos acabam ficando no meio do caminho também. Mas, para ser sincero, eu acho que quem é bom, né, quem tem essas competências e conseguir se segurar durante esse período duro de recuperação, tem probabilidade boa de prosperar. Vou dizer uma questão numérica e aí eu dou espaço para a Carla me voltar a falar. A gente imagina, esses números já são números, eu acho que bem consolidados em relação à Brasel, a gente já trabalha com uma hipótese... Ficou horrorosa a comunicação aqui, nossa. Você está me ouvindo? Botei o fone aqui porque estava dando interferência, enfim, começou a dar um... Legal. Eu estava contando um casinho, acho que para as pessoas que ainda estão entrando outra vez, muito obrigado, mas desculpe as técnicas, né? Eu estava contando uma história, Carla, que é o seguinte, sobre essa questão do self-service, mas também dizendo como que a gente tem que estar atento a oportunidades. Estava conversando agora à tardezinha com um empresário aqui de São Paulo, que ele tem uns 8 estabelecimentos, entre bares, hamburgueria, pizzaria, até uma padaria. E ele estava me dizendo o seguinte, dois dos bares deles são bares super bem estabelecidos em São Paulo, tradicionais, rodam bem e tal. Eles estão em locais que têm muitos escritórios e muitos restaurantes self-service. O que ele fez? Ele falou, eu sei que por vários meses eu vou ter um faturamento mais baixo do que eu gostaria nos bares, mas eu também sei que os self-services não vão poder operar com a capacidade plena. Por quê? Porque eles vão ter que operar entre 30% e 50% do número de assentos. O que eu estou fazendo nesse exato momento enquanto eu não posso operar? Eu estou dando um tapa no meu bar, estou dando uma reciclada, uma ajustada no layout e até em algumas instalações para poder operar com um prato feito a partir do momento que reabrir o mercado daqui a algumas semanas. Porque vai sobrar gente querendo comer no self-service e não vai ter self-service para todo mundo. O cara vai no meu restaurante e vai comer um prato, algumas alternativas bacanas de prato feito. E ele estava dizendo o seguinte, o que acontece no caso o que acontece em relação a ticket médio? Ele falou, o ticket médio da minha região, na hora do almoço, são R$35. Eu consigo vender sugerir que vocês considerem como sinal, né? E até eu ouvi aqui um comentário que passou rápido sobre minoria, eu concordo. Tem exemplos que a gente está dando que são exemplos que talvez possam ser de uma parcela do mercado, de uma minoria e tal, mas eu queria colocar mais o raciocínio do que dizer que esse exemplo é o que funciona ou não funciona, né? Eu acho que
o importante é a gente ter como referência a ideia de que, como nem todos, ou como a maior parte dos estabelecimentos não vão poder operar a 100% da capacidade, talvez se possa compensar ou absorver uma parte do tráfego que é dos outros, né? Você está me ouvindo bem agora? Travou de novo. Eu acredito. O ano passado, a gente tinha comentado, era 8,5% do mercado. Tá? Minha previsão é que, por volta de uns 3 meses depois que o mercado reabrir, o delivery deve representar alguma coisa como 12% a 15% das vendas do food service, e eu acho que é possível que a gente veja esse percentual caindo para uns 12% no final do ano, que ainda assim é muito, é um mercado que sai de 8,5% e vai para 12%. Né? Carla, eu tô vendo várias pessoas dizendo que a conexão está travada, né? Estou vendo com o sinal cheio, eu estou até com o medidor de sinal das duas redes que a gente usa. O sinal por aqui está legal. Agora o Ricardo falou que voltou. Você não quer tocar algum assunto de fechamento, só para evitar que eles tenham que sair e entrar outra vez? Sim, fiquei meio perdida nesse entra e sai aqui. Invente uma pergunta. Oi? Invente uma pergunta. Não, sim. Não, eu já estava com algumas questões aqui na cabeça, assim, para poder comentar com você e a gente também tentar ser breve por conta do tempo e por conta da conexão. Mais do que nunca, é um assunto que sempre se falou, e também sem sair dessa coisa do clichê, porque tem que ser uma coisa verdadeira, acho que tem que ser genuíno mesmo. O foco é no cliente, o foco é no seu público, o foco é no seu público-alvo. Mais do que nunca, você tem que ter definido qual é o perfil de cliente que você quer atender. Então, acho que o momento, ele pede que o empresário ele tenha isso muito claro na cabeça. E aí eu estou compartilhando com você de tudo que a gente falou. Um dos pontos que deve ser ponto de atenção é entenda quem é o seu cliente, e aí vai um pouco do que você falou, acabou que ninguém fez um relacionamento para ter os contatos, para entender perfil, mas mais do que nunca agora é a hora de começar a entender e se conectar com o seu cliente. Mas não da boca para fora, né? Assim, porque às vezes a gente fala isso e acaba ou por hábito, ou por falta de tempo, ou por falta de uma série de questões, acaba não realizando isso. E isso tem que ser uma coisa que é real, é de fato. Não pode ser uma conversa, alguma coisa que é distante do que você efetivamente está fazendo, né? Tem que ser genuíno. Deixa eu falar um pouco sobre isso daí. Eu acho que minha opinião é na seguinte linha. A gente não tem o hábito no ramo da gente de fazer pesquisa, de fazer plano, de definir posicionamento, definir estratégia. E isso é coisa que, para muitos estabelecimentos de porte pequeno, de porte médio, é uma coisa que às vezes até soa muito complexo, né? Muitas vezes a gente sugere que, por exemplo, procure por um Sebrae, procure por uma entidade que possa te dar um pouco de ferramenta, mas que seja acessível. Não estou nem falando só de grana, estou falando acessível em termos de linguagem, em termos de complexidade, né? A gente fala, vai fazer um plano, vai fazer uma pesquisa, vai definir posicionamento e tal, o cara fala, isso é coisa com um cara 10 vezes, 100 vezes maior do que eu. Então, mas eu acho que tem que ter essa preocupação, porque o consumidor, com um grau de preocupação e de exigência cada vez maior, se ele percebe que você não faz sentido para ele, ele te descarta e se bobear fala mal de você. Né? Sim. Então, a gente
Por isso é que a gente entende que uma parte do mercado, uma parte dos operadores acaba também desaparecendo, né? E isso me leva também, Carla, a um outro comentário que eu queria fazer, que tem a ver com isso, que é o seguinte. A gente falou que é muito provável que os estabelecimentos vão ter que se preparar para lidar com mais canais de venda, mais canais de atendimento. O que tem acontecido com grande frequência é que você vai para o delivery com uma cara muito diferente do que é o teu menu, o teu atendimento, a tua experiência no salão. Ou você vai para um take-out e o cara, quando chega no teu estabelecimento, tem um choque, bom ou ruim, bom demais ou ruim demais. E as experiências, elas têm que ser complementares, elas têm que ser meio que uma expansão uma da outra. Então, o que você faz no delivery não pode ser um choque em relação ao teu atendimento de salão. Quando você leva o cara para fazer um pedido para pegar um carro, só pegar ele e ir embora com o carro, a tua forma de receber esse cara não pode ser muito diferente de como você recebe no salão ou de como você vende no delivery. Porque tudo isso gera um ruído do consumidor e ele fala, quem será que é esse cara? Será que ele é o cara do delivery? Ou ele é um cara de quando eu vou pegar a comida lá, que ele é diferente? Ou é ainda o cara do salão? Isso é uma preocupação enorme, que você tem que ser coerente. Tá? E aí eu acho que tinha outras... eu tinha pego aqui... eu vi alguma coisa agora sobre o tema de vizinhança. Acho que esse é um tema bem legal, né? Eu acho que a gente tem que colocar todo o esforço nesse sentido, porque hoje, né, pela dor, uma parte muito grande dos consumidores e até dos empresários, eles estão um pouco mais dispostos a privilegiar ou a se relacionar com quem está no seu entorno. Até porque é uma questão de sobrevivência, né? Até porque é uma questão de ter cliente e consumidor existindo nos próximos meses em volta. Então, acho que essa questão de ter um cuidado com a vizinhança e estimular o consumo de vizinhança e estimular, talvez até, olhando como restaurante, a promoção para quem mora perto, né? Porque esse vínculo é importante. E lembrando o seguinte, o food service é o segmento que mais emprega pessoas no Brasil. E a grande parte dessas pessoas são pessoas de primeiro emprego. É jovem, é o cara que vai colocar o pezinho em alguma profissão dentro de um restaurante. Quando eu deixo morrer, e aí eu estou falando, essa fala é para o dono do restaurante, é para o consumidor, é para a gente que está no campo de distribuição, porque a gente ajuda a fazer o mercado andar. Se a gente mata o mercado de vizinhança, o que acaba acontecendo é que daqui a pouco a gente não é só cliente e não é só restaurante, daqui a pouco não tem mão de obra no setor, né? A gente empobrece tanto o mercado local, o mercado de vizinhança, que não tem nem a mão de obra, né? Então, acho que esse também é um ponto importante. Outros dois pontos, só para finalizar um pouco aqui, perguntaram sobre o e-commerce, por que o comércio eletrônico, por que os meios de comércio digital andam tão bem junto ao consumidor, em algumas outras áreas, e no caso do restaurante, pouco. Eu concordo, mas eu vejo que esse é um cenário que vai mudar muito nos próximos 2, 3 anos, porque essa quase que revolução digital, transformação ou revolução digital, ela acelerou tanto nesses meses e vai continuar acelerando tanto nos próximos meses, que as iniciativas que vão começar a aparecer nos próximos no máximo 2 a 3 anos, vão ser mais facilmente assimiladas pelos empresários. Até porque o empresário do setor também é um consumidor. Ele também usa aplicativo, ele também está pagando conta pela internet, ele também está no Mercado Livre comprando umas baguncinhas, né? Isso tudo vai gerando uma intimidade, né, que vai preparando para esse cara estar no comércio eletrônico também comprando. Você começa a descobrir que isso é mais fácil. É mais fácil. E à medida que as ferramentas estiverem disponíveis, isso vai acontecer, né? Então eu vejo que vai caminhar para aí. E o último ponto que eu tinha anotado das perguntas aqui era sobre
por que eu estimo em 12%, e daqui a alguns meses vai ser a importância do delivery nesse mercado. Primeiro, para dizer o seguinte, a importância do delivery não é só a importância do delivery online, é todo o delivery. E existe uma transferência do delivery de telefone para o WhatsApp, existe um crescimento do delivery das plataformas, isso aqui está muito em ajuste. Então, quando a gente faz uma projeção dizendo quanto seria o delivery, o mercado total de delivery, ou a parte delivery do food service em relação ao total de delivery, a gente estimava que ele chegaria em 15% no ano de 2025. Tá? Ele crescendo 2, 3 vezes mais rápido do que o resto do mercado, em 2025 o delivery seria uns 15% do mercado. Mas você não fica a vida inteira dobrando todo ano. Esse ano ele só está crescendo na velocidade assustadora que ele está crescendo nesses meses, porque o mercado está fechado. Então, quando a gente refez as projeções e disse o seguinte, olha, na hora que volta a ter mercado abrindo, ainda com limitação, depois com menos limitação, a alternativa de consumir por delivery, ela passa a ser, ela deixa de ser a única alternativa. E 2/3 do consumo brasileiro são nos estabelecimentos. Vamos assumir que não vai ser tanto, vai cair um pouco, vai deixar de ser 2/3, vai virar 50%. Ainda é suficiente para que o delivery não passe de 12%, 15% daqui a algum tempo, daqui a 6 meses, por exemplo, 1 ano. Então, a gente está num período de acomodação. A gente tem o olho do furacão, quando tudo explodiu, que é onde a gente ainda está, que está tudo fechado, alguns meses, né, de reabertura de mercado, com muita limitação, e depois a gente começa a descobrir um novo mercado. Então, mas vamos lá, 12% a 15% de todo o mercado é muito crescimento. Não é pouco crescimento. Você acredita que as marcas fortes agregam na decisão de compra? E o quanto isso pode agregar no canal de delivery? Então, eu acredito sim, não só na marca, eu acredito no que os caras que têm as marcas fortes, o que eles entregam. Então, a marca em si, no food service, ela é menos importante do que a marca no produto de varejo, no produto que vai ao consumidor final, mas ela é forte sim, em que sentido? Quando por trás dela você tem produto que rende melhor, produto que performa melhor, produto que tem benefício de mais versatilidade, um produto que entrega e proporciona uma aplicação que os outros não proporcionam. Então, confiança também, né? Confiança da também, origem. inclusive nos dias como hoje, mais ainda, né, Carla? Então, eu diria que a força da marca, via de regra no nosso mercado, e a gente está falando a maior parte delas são marcas já tradicionais, a gente passou a respeitar, comprar, preferir, às vezes mesmo com preço nominal mais caro, por conta disso tudo. Porque numa parte muito grande dos casos, junto com a marca forte foi construída com base em reputação, credibilidade, confiabilidade, tradição, mas rendimento, mas desempenho, mas versatilidade, mas eliminação ou redução da mão de obra envolvida na produção. Então, não dá para dissociar no food service, não dá para dissociar marca forte e entrega. É um pouco essa a crença da gente. Eu acho que isso, com o passar do tempo, é frágil. Construir marca só pelo marketing não para em pé no nosso mercado. Tem relação com aquilo que eu falei. Tem que ter verdade naquilo que você está se predispondo a fazer, né? E só falando... Tem que ser verificável, confirmável. Eu vendo como se ela rendesse mais. Você faz um teste e ela não rendeu mais, começa a quebrar a marca.
Esse né? é um pouquinho do trabalho que a gente faz também, né, junto ao Trabalho nosso técnico, né? operador, Claro, de claro. levar o técnico, o culinarista lá para mostrar como é que aquele produto performa, como é que ele rende melhor. Então, esse é um trabalho que a gente tem bem bacana, que ajuda muito, agrega muito, aproveitando para todos os clientes que estiverem aí, É claro. conversem com seus representantes, com os nossos representantes, que não deixam de ser seus também, e peçam a eles para que levem até vocês nossos técnicos, a gente para poder mostrar esse tipo de produto e também É, ajudar a rentabilizar o negócio, porque a é, ideia, a nossa principal ideia, o nosso principal foco com isso é ajudar o nosso cliente, o é, operador, a rentabilizar melhor o negócio dele, né? Essa eu é, acho que é a grande ideia. E é o papel da gente, né? Como claro. parceiro. É. Agora, eu acho que essa pergunta também, Carla, só para fechar aqui, essa pergunta também tinha um pouco a ver com marca forte no delivery, né? Uhum, uhum. E aí a minha resposta é mais ainda, porque quando eu estou falando de marca forte para a gente usar na cozinha ou para usar no salão, a gente é profissional. Então, é mais fácil você falar, não, esse produto não rende, esse produto não dá o desempenho, não dá o ponto, não chega onde eu quero, não dá para usar para muita coisa. Porque a gente tem uma atuação profissional dentro do restaurante, ou da lanchonete, ou do bar. Mas quando eu falo para o cliente, para o consumidor do delivery, ele tem menos capacidade de julgar se o produto é bom, se não é, se é confiável ou não é. Ele vai ver a embalagem, ele vai ver o entregador, ele vai ter a percepção da refeição em si, a aparência, a montagem, a temperatura. Mas no fundo, no momento que você está mais inseguro, que você está mais em dúvida, você quer consumir, você vai consumir e etc., marcas em que você confia fazem muita diferença, sim. Sim. Né? Então, pegando um pouco aquela regrinha, hoje você entra nas plataformas, por exemplo, voltando a elas, você tem um monte de carimbinhos de novo, 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 novo. Tem uma parte enorme desses caras novos que não vão ficar nas plataformas, eles não vão sobreviver no delivery. Porque como é que você se estabelece num território que tem um monte de gente, sendo que a tua marca não é conhecida e você fornece, em boa parte, um produto muito parecido com todos os outros? Então vai ter uma depuração. Eu acho que uma valorização da marca, ela vai existir. O produto que você consumiu teve uma boa experiência e o preço estava justo pelo que você consumiu, você tende a voltar a consumir dele. Sim. Né? E você tende a falar bem dele. Então, acredito sim que construção de marca, e não só supermarcas, aquelas que todo mundo conhece. Acho que construção de marca também acaba acontecendo mesmo no delivery. Né? E aí é o gancho para você ter cliente na tua base, para você ter os contatos do teu cliente. Senão você vai passar a vida inteira dependendo exclusivamente de alguém que está vendendo por você. Sim. E mais uma coisinha que eu queria deixar, que eu queria falar e acabou caindo a conexão, é que o carioca, de um modo geral, ele tem uma certa resistência às associações. E você tinha falado tanto do Sebrae quanto da Brasel. Eu vejo isso como unir forças, né? E não entender que ali estão concorrentes. Na verdade, as associações nós temos a mesma causa e vamos trabalhar juntos por melhores resultados. Então, eu também um dos conselhos que eu daria é associem-se, então acompanhem, seja a Cindy Rio, seja a Brasel, essas associações são importantes também para te ajudar e também para dar mais peso à voz, né? Você quando Para tem representar, né? exatamente. E da outra vez a gente também já tinha falado, eles estão desempenhando um papel bem bacana aí nesse período de apoio, de movimentação também, de liberações. O Instituto Food Service Brasil também. E você trabalhando com todos eles, que eu acabo acompanhando um pouquinho de todos os grupos. Então, assim, faz muita diferença quando você tem alguém que entende do mercado, alguém que luta por esse mercado. No seu caso, até você representando só o seu amor
pelo segmento, né? Uhum. E trabalhando também em conjunto com esse time todo, mas eu deixaria aqui como sugestão, participem, se engajem nisso e entendam como parceiros de um bem maior. Eu gostaria de deixar isso também como um ponto de atenção. Eu acho que junto com isso, Carla, o que a gente já falou um pouco mais cedo no papo, que você tem informação hoje disponível, né? Se você entender, se você for consciente de que ter mais informação te ajuda a decidir melhor, te ajuda a errar menos. Talvez se você entender que ajuda a perder menos dinheiro, já é um bom caminho, né? A dor mobiliza tanto quanto o amor, às vezes mais, hoje mais, né? Então, a dificuldade talvez seja localizar o que tem de bom, o que tem de ruim, né? Sim. Onde tem os bons canais. Então, eu até me sugiro, Carla, se você topar, a gente fazer na próxima semana meio que uma seleção de alguns bons canais de informação, né? Ótimo. O instituto pode ter informações disponíveis legais, onde que eles podem acessar pesquisas legais, canal no YouTube como o nosso, ou Instagram, a gente tem outras consultorias muito legais, a gente tem a Galuna, do Simone Galante, que é legal, tem a AGS Libra, com a Cris, que é legal, tem o pessoal do Almoço Grátis, que faz um trabalho sensacional, acabou de divulgar um trabalho chamado Novo Normal, não gosto do nome, mas o trabalho é sensacional, então tem muita coisa legal. A gente Aproveitar e mandar um abraço para o Lucas e para o Wagner, do Almoço Grátis. Boa. Então, eles fizeram um trabalho bem bacana, eles fizeram um trabalho bem bacana, inclusive com um grupo que está crescendo muito, cliente nosso. O pessoal da Almoço Grátis fez um trabalho bem bacana com eles. Alento. Aliás, a propósito, se você for fazer uma convenção, o Grupo Alento também já chamou o Sérgio Molinari para essa convenção, para palestrar. Eu acho que isso mostra como informação e como você encontrar parceiros de negócio que te ajudem a pensar o melhor caminho. Assim, é óbvio que o fundador do negócio, ele é o cara especialista naquilo ali, mas tem parceiros que vão te ajudar a mostrar outros caminhos, a clarear um pouquinho aquela ideia, oxigenar. Então, e aí você vê um grupo Alento super crescendo, super se desenvolvendo, amadurecendo, bem estabelecido, bem oxigenando. Então, traz algumas novidades para perto, para pensar que funcionam, né? Então, mas vamos fazer o seguinte, na semana que vem, já fica o convite, né? Assim, que quem não tá seguindo, passa a seguir, né? Isso. A Arco Foods no Insta, e a gente vai criar aí uma listinha de 10 fontes de informação importantes para o operador do food service. Eu acho que ótimo. Vamos entregar essa, não interessa se tem concorrente no meio ou não. Nessa hora é todo mundo se ajudando e não se degladiando, tá? Com então certeza. Já fica o compromisso para a semana que vem. Com certeza. Acho que quanto mais a gente ajudar o nosso operador a tomar boas decisões, melhor para as 3 pontas desse elo aí. Exatamente. Muito bem. Acho que se a gente deixar, tem assunto para uns 3 dias seguidos, mas por hoje eu acho que a gente para por aqui, depois, surgindo demanda, a gente se encontra de novo, a gente volta de novo, que a ideia é estar perto, estar ajudando, estar agregando e fazendo esse mercado voltar, que a gente já sabe que vai ser uma retomada gradual, delicada, mas botando esse foco, a retomada do crescimento. Vamos cuidar da retomada do crescimento. Essa é a ideia. Parabéns outra vez pela iniciativa de vocês, Carla, todo o time. Obrigada. É um prazer estar com vocês, tá? Conte com a gente. Você viu que as Molinetes estavam aí? Mandar um beijo para a Tarciane de Florianópolis. A Carol do Nova Safra também está aí, Minas Gerais, mandou um beijo.
Nós três, as meninas, somos as três meninas das viagens para Chicago com o Molinari, também um trabalho muito bacana, aconselho. Tanto para distribuidor como também para o operador, é uma verdadeira chuva de ideias que te dá e você volta também diferente. Vamos ver se a gente vai fazer essa mesma iniciativa que vocês tiveram no Rio, vamos fazer em Floripa, vamos fazer em Minas e etc. É legal, é muito legal. Ótimo, e parabéns outra vez, estamos juntos, se a gente tiver que fazer mais, vamos fazer. Semana que vem a gente vai alimentar com uma listinha de 10 fontes para os parceiros da Cultura. Então, vamos lá, é um prazerzão contribuir. A gente sai dessa. Com certeza. Com certeza. Então tá bom, um beijo, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Um